Meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de um filmaço, um dos melhores filmes de 2024, chamado Guerra Civil. Efraim Fernandes aqui, e como diria Cartier-Bresson, se suas fotos não estão boas o suficiente, é porque você não está perto o suficiente. Ei, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e muito feliz por estar nessa minha primeira gravação do ano de 2025, que é de um grande filme que eu curti muito em 2024. Então vamos falar aí de Wagner Moura, Cailee Spaeny e Kristen Dunst. Fala, rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e eu fiquei esperando uma briga no aeroporto, mas não sei por que não teve. Fala, galera, aqui é o Marcos Moviola e nós não estamos muito distantes da realidade do filme. Eugênio. Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui de novo com o Efraim Moviola. Obrigado, Efraim, pelo convite mais uma vez. E vamos falar do filme, que é sensacional, né? Cara, esse filme é maravilhoso. Inclusive, Eugênio, eu queria até começar perguntando pra você o seguinte. A sinopse do filme, né, basicamente, o filme é do Alex Garland, né, que quem não conhece, por favor, confira esse cara que é um ótimo roteirista e um ótimo diretor. E basicamente a história é uma equipe de jornalistas de guerra e a gente tem a Dunst de um lado e o excelente Wagner Moura do outro, que são uma dupla maravilhosa nesse filme, que basicamente estão viajando pelos Estados Unidos da América e eles querem lá registrar cenários violentos dessa guerra civil que tá rolando no país. E eles querem justamente essa missão de entrevistarem o presidente dos Estados Unidos. E nessa missão, né, em registrar tudo, a gente tem dois personagens que não são desejados na viagem, que é o velha guarda, né, que é o personagem Sammy, e a novata fotojornalista interpretada, que é a personagem Jessie, né, que é interpretada pela Cailee Spaeny. E aí rola todo esse trabalho dessa galera em querer sobreviver a essa... Acaba virando uma missão de sobrevivência também, não apenas em registrar os conflitos. E aí, Eugênio, eu já queria começar te perguntando o seguinte: você esteve na missão de paz no Haiti em 2004 e você viu de perto, né, os conflitos que rolavam. E aí a minha dúvida é, o filme, ele retrata bem essa sensação, essa bagunça sinestésica que é você tá num conflito e você ter que registrar isso? Quão próximo o filme conseguiu registrar de um conflito real? Eu vou te dizer o seguinte, cara, para fazer um paralelo, isso que você está me questionando, fica um pouco complicado, porque assim, o Haiti, apesar da missão de paz, apesar de estar uma confusão lá muito grande realmente, né, ainda tinha muita coisa funcionando, muito precariamente, né? E a situação que nós estávamos lá era uma situação... porque assim, eu não fui como fotógrafo, né, nessa situação. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com você, né? As oportunidades que eu tinha de fazer algum tipo de registro era quando as coisas estavam mais tranquilas, quando não tinha alguma ação, alguma missão onde houvesse um enfrentamento, que houve muitos lá. Então, eu carregava minha máquina sempre na mochila, mas eu só conseguia usar a máquina quando não estava acontecendo nada, porque eu estava numa outra missão, né, vamos dizer assim, né? Eu estava armado com fuzil, capacete, colete, mais ou menos como aqueles caras do exército daquelas duas estrelas daquela bandeira americana. Acho que é até interessante falar nisso depois. Mas, assim, um conflito é muito complicado, realmente. É uma coisa muito complicada. Só que ali é um conflito diferente, né? O Haiti não estava em guerra civil, né, cara? Realmente tinha muita milícia, tinha muita coisa complicada acontecendo, ex-militares, uns caras que se intitulavam combatants eram os combatentes, né? Os caras não eram militares, mas eles aderiram à causa dos ex-militares. Então tinha uma confusão muito grande lá. Mas eu acho que o filme, ele sim registrou o que é um conflito, né? Uma situação que nem essa, e a complexidade que é trabalhar com fotografia, trabalhar com fotojornalismo naquilo ali, né? Agora, tudo que é registrado ali, né, é bem possível é bem próximo do real, né, o que a gente pode verificar. Agora, eu faço algumas objeções a algumas cenas com relação à proximidade dos fotojornalistas, né, dos personagens às cenas, às coisas que estavam acontecendo. Eu acho que assim, ato final, né, Eugênio? Exatamente, entendeu? Aquela situação onde eles entram na Casa Branca, eles estão juntos com os caras, trocando tiro com o pessoal do serviço secreto. Eu acho que aquilo ali
foi um pouco demais. Numa situação, vamos dizer assim, real, né? Dificilmente os caras que estivessem entrando ali, eles permitiriam que os repórteres estivessem tão perto. Até porque, né, até um questionamento no final, quando eles matam o presidente, né, posam para fotografia onde eles estão junto com o corpo do cara ali morto, né? Acho que isso ficou um pouco forçado, né? Mas é uma licença poética. Eu acho até que o jornalista não apareceria ali, né? Porque ele é eu vou chamar de Joel porque é o Wagner Moura. O nome dele é Joel, né? Vou chamar de Joel. Mas ele aparece na foto, né? Eu acho que ele não é o fotojornalista. O fotojornalista é a Lida, que está a Jessie, daquele Spain, né? Ele é o jornalista, é o cara que vai escrever a história. E ele aparecer na foto é um pouquinho... eu acho assim, cara, tirando o que a gente conhece de situação real que aconteceu com fotojornalistas, cinegrafistas, jornalistas em geral, que acompanhavam guerras, acompanhavam conflitos, onde eles tiveram a maior liberdade de trabalho foi no Vietnã. Né? A Guerra do Vietnã, eles tiveram uma liberdade para trabalhar, para fotografar e para publicar tudo o que acontecia lá. Então, tem fotos icônicas da Guerra do Vietnã, aquela menina correndo nua, com o corpo queimando na palme, o cara atirando num suposto Vietcong, né, um guerrilheiro Vietcong, no meio da rua de Saigon. Então, assim, ali eles tiveram uma liberdade muito grande. E isso causou um impacto muito forte na opinião pública americana, né? Inclusive deu vários protestos, aquela coisa toda que começou a quebrar a estrutura de guerra americana dentro do próprio país, os Estados Unidos. Depois disso, depois dessa guerra, nunca mais nenhum jornalista, nenhum fotojornalista teve a liberdade para trabalhar num campo de batalha como eles tiveram. Em nenhum outro conflito que o americano se envolveu, eles tiveram essa possibilidade. Claro que a gente está falando de um filme em que, vamos dizer, a guerra civil, ali está tudo, a estrutura do exército americano está toda desmantelada, né? Existe Estado brigando contra Estado, é uma coisa diferente, mas eu acho que seria muito difícil disso estar acontecendo, né? Um ponto muito interessante para mim que o filme levanta é que, apesar dele ter alguns momentos de tiroteio, de guerra, para mim ele é muito mais sobre um filme do que a guerra causa nas pessoas, de como é que as pessoas se comportam num meio caótico como esse. E tanto que o meu momento favorito do filme foi o momento que mais me pegou. Eu vi esse filme 2 vezes no cinema e nas 2 vezes que eu vi eu fiquei muito vidrado nessa cena. Que pra mim é aquele momento onde dois ou três soldados, inclusive um deles é o marido da Kristen Dust na vida real, que é o cara que tem um óculos rosa. Eles pegam ali... eu pensei que você ia falar da cena do sniper. Pensei que você ia falar da cena do sniper. Não. É uma baita cena também, mas essa cena que os caras pegam a personagem daquele Spain e eles mantêm ela presa ali, eles vão fazendo mais perguntas pra eles. E até o Wagner Moura, o personagem dele, que é o Joel, ele é o cara mais otimista do filme. E até o cara mais otimista, ele fica extremamente tenso naquela situação. E eu não sei se vocês sabem, mas durante a gravação do filme, o próprio Wagner, ele chorou depois que ele fez essa cena, porque foi um impacto muito grande pra eles gravar esse momento. O quão americano você é, né? O quão americano você é, cara. E eu acho legal as atuações ali são muito boas, porque assim, eles chegam tentando desenrolar, quando o cara dá o primeiro tiro que ele mata o amigo dele, mano, ele já fica, tipo, se tremendo todo. Tem como. E a cena tem uma grande quebra, né? Que vem o Sene, né? É Sene, né? O nome do cara? É, o velho guarda. O velho, ele vem dar-lhe uma... Mano, quando eu vi... Eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas geralmente em cabine de imprensa, não é muito comum as pessoas aplaudirem e as pessoas terem reações durante o filme. Isso não é comum. Nesse filme, nessa cena, a galera aplaudiu e gritou, tá ligado? Porque, tipo, foi um momento muito foda que o filme teve. Tem que respeitar o velho, né? Estavam lá diminuindo o velho e o velho salvou a galera. Tem que respeitar. Cara, eu li um artigo esses dias que fala que um filme, né, um road movie, que esse filme é um road movie, né, geralmente é mais fácil você fazer um road movie porque você pode dividir o filme em episódios, né, e você pode contar várias coisas ali. Então, se o cara não tem um caminho definido, né, onde ele quer chegar, ele pode usar esse artifício. Mas eu acho que esse filme, ele usa muito bem o road movie pra mostrar cenários de uma guerra, sabe? Eu acho que isso é muito interessante dentro do filme, né, que a gente passa por cenários, assim, catastróficos, mas também tem aquela cena, aquela breve
cena lá, que eles estão numa cidade onde que não tá sendo afetado pela guerra, né? A menina falou, a gente prefere não se envolver, né, nessa guerra. É uma cena muito interessante, sabe? Eu acho que tem... Pô, eu já queria aqui também exaltar uma questão técnica desse filme, que é maravilhosa pra mim, eu acho que inclusive deve concorrer ao Oscar e provavelmente ganhar, que é a fotografia do filme. A fotografia nessa cena, cara, tipo... como ele usa os espelhos ali pra ter aquela cena do diálogo da Jessie com a personagem da Kristen Dunst. Eu falei, caraca, meu irmão, muito, muito inteligente como eles usaram isso aqui. Ao mesmo tempo você consegue colocar lá no fundo o Wagner Moura, você tá vendo que ele tá conversando com a atendente. Então, a fotografia do filme eu achei fantástica, sabe? Não só nessa cena, em várias outras cenas também dá pra ver que tá impecável. Mas é um filme, cara, assim, realmente é uma pancada, né? Porque, como o Viola falou na introdução, a gente não tá muito distante disso, né? A polarização tá aí. E hoje em dia se cresceu muito mais isso, né? Essas divisões políticas. O filme em nenhum momento explica por que iniciou aquilo ali. Leva a gente a entender qual que é o motivo, sabe? A gente leva interpretação, sabe? Eu podia pegar um gancho no que você tá falando aí, sobre ser um road movie, né? Eu também, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não vi no cinema, eu vi o filme no streaming, né? Primeiramente, eu acho que esse é um filme para cinema, né? Porque o som e as imagens, né? A experiência que você tem, aqueles sons de tiro propositalmente mais altos, né? Mesclados com aqueles momentos de silêncio que gritam, explodem na nossa cabeça, isso é um filme para cinema. Mas essa história do road movie, eu quando eu vi o filme inicialmente, Guerra Civil, eu não pensei que fosse isso. Mas eu concordo com você, eu vejo isso como um road movie e um filme anti-guerra, né? Dentro desse road movie eu vejo um filme anti-guerra. Porque, como você falou assim, ninguém chega à conclusão de... Eles não são didáticos para dizer como é que chegou a esse ponto. Mas tem umas jogadas, né? Quando aquela cena que o Joel está treinando a entrevista que ele vai fazer com o presidente dos Estados Unidos, né, com o Sammy, ele vai falando sobre o terceiro mandato, que ele acabou com a FBI, ele bombardeou civis com a Força Aérea, né? Eles chegam a comparar ele a Mussolini e ao Gaddafi em tom de deboche. Tudo isso eu acho que vai dando aquelas pinceladas para chegar. Teve gente que reclamou, eu vi algumas opiniões na internet que o filme não explica por que está acontecendo aquilo e tal. Então as pessoas não estão acostumadas a pensar, né? O Eugênio falou um ponto que eu acho muito interessante. O Moviolas que também talvez vai dizer a mesma coisa. O filme, esse lance dele não explicar, eu também vi muita gente reclamando com isso. Mas, gente, pra mim, é exatamente isso. Ele não precisa explicar. E porque sabe qual é, pra mim, a explicação que mais funciona? Porque o filme não é sobre a guerra. Porque o filme não é sobre a guerra. É sobre as consequências da guerra. Exatamente. E pra mim, a explicação que mais funciona sobre a guerra, gente, a péssima gestão do governo levou a isso. Pra mim é isso, a explicação mais plausível e tá tudo bem. Quando a gente vai ver um filme no cinema, tem aquela coisa, tem aquela fórmula, né, pra gente entender o que tá acontecendo e pra gente poder saber pra quem a gente torce, vamos botar, numa maneira mais maniqueísta, você saber quem é o bonzinho e quem não é, e tal. E aí o filme, ele não te dá essa explicação. O filme, no máximo, ele não te diz pra qual lado torcer. Ele não fala se é pra democrata, porque lá nos Estados Unidos são democratas e republicanos, né? Então ele não diz se é pra democrata, não diz se é pra republicano, ele não diz quem é quem, embora fique subentendido uma coisinha aqui e ali, né, por quem é mais radical, quem não é, vai de quem assiste, né? Tem um detalhe aí que você comentou dos democratas e republicanos. Os dois estados que se uniram inicialmente, né, contra o governo, é a Califórnia e o Texas, cara, que são completamente antagônicos, né, cara? Exatamente. A Califórnia é democrata, enquanto o Texas é altamente republicano. Me lembra um pouco o início de Mad Max, quando o mundo tá começando a cair em catástrofe e tudo vai acabar. Parece Mad Max no início, não naquela mesma proporção do primeiro filme do Mad Max, o original, que é 79, mas tipo assim, os sistemas estão ruindo, o fim do mundo tá chegando. É uma coisa meio quase apocalíptica, sabe? Uma situação que ninguém nunca contemplou e tu fala, cara, e agora? Como é que vai ser? Tudo que a gente conhece tá ruindo aos poucos. Eu senti que foi mais ou menos pra esse lado, e aí a gente não fica torcendo pra qual lado tá certo e tá errado. A gente fica torcendo pros protagonistas saírem vivos daquela missão da coisa toda. Você sabe que isso que você tá falando aí, né? Você falou do Mad Max, né? Eu vi uma outra coisa, cara. Esse road movie, né?
que a gente já comentou aí, não sei se todo mundo concorda com essa ideia, né? Onde eles vão atravessando aquelas rodovias, né? Com tudo destruído, aquelas zonas controladas por milícias, as cidades que ignoram o que está acontecendo, até chegar no clima que seria a Casa Branca. Essa viagem, para mim, tá? Ela tem um paralelo com aquele personagem do Martin Sheen, que é aquela tripulação do barco que vai navegando no afluente daquele rio Mekong lá, e encontra aquela devastação toda até encontrar o Coronel Kurtz, né? Eu estou falando de Apocalipse Sinal. Então, assim, o Kurtz, né, que era o personagem do Marlon Brando, era um cara que tinha se rebelado, que ele tinha um próprio exército e tal. Então, assim, era um antissistema, vamos dizer assim. Eu acho que essa viagem, inclusive aquela cena, depois que o Sam é baleado, que estão passando num local, uma rodovia que está tudo pegando fogo, as árvores pegando fogo, tem luz, tem efeito. Aquilo ali é sensacional, aquela ccena é fora de série, né? Inclusive a música, né? A música, eu até procurei para saber que música era, né? Eu já descobri até de quem é a música, o cara que canta, que ela compõe aquela cena de uma maneira fantástica. Então aquilo ali, para mim, eu vejo essa viagem deles uma referência ao Apocalipse Sinal, né? Ao filme. A gente entra tanto dentro do filme, né, cara, que eu lembro que tem aquela primeira parada que eles fazem naquele posto, né? Que a Jessie desce e aí vê os caras lá sendo torturados e tal. E aí ela entra no carro e começa a chorar. E aí a personagem da Kristen Dunst diz: isso aqui que tu viu não é nada comparado com o que tu vai ver. Isso é meio que um alerta pra gente também, né? Falou: você ficou meio impressionado com isso aqui? Vocês não estão ligados o que vocês vão ver. E é justamente essa cena que o Igor falou aí, né? A cena do Jesse Plemons, que eu também fiquei... Cara, quando acabou a cena, eu tava parecendo coisa do Quarteto Fantástico, sabe? Meus músculos eram rochas, porque eu tava numa tensão muito grande, cara. E aí quando... Pô, cara, e aquela cena o Wagner Moura chorando dentro do carro, sabe? E a menina até vomitando dentro do carro, a menina tava, porque foi uma coisa muito tensa, sabe? Uma situação de merda. A menina caiu em cima dos corpos, cara, da galera que tava morta lá. O filme, ele te fala isso, ele fala, tu não tá ligado o que tu vai ver aqui, né? Cara, eu acho isso muito interessante, pô, que é um cenário muito, é muito tenso, não, como é que eu posso falar? É muito aterrorizante, e acho que o mais aterrorizante é que realmente não tá tão distante, é próximo, né? Às vezes um filme de apocalipse zumbi, tu fica ali e fala, pô, tá, mas qual que é a chance disso acontecer de verdade, né? Aquilo ali, cara, tem uma chance grande, sabe? Então, acho que a tensão dentro da gente aumenta mais assistindo esse tipo de filme, sabe? Tem umas coisas assim que eles são muito interessantes, assim, até como eles falam sobre a degradação do país, nos mínimos detalhes, né? Quando eles param nesse posto de gasolina para abastecer, a mulher oferece $300, o cara fala, com $300 você só compra um sanduíche. Aí ela fala, não, $300 canadenses. Cara, que coisa louca, né? Porque hoje a gente sabe, o dólar é a moeda mais valorizada no mundo, né? Então, como é que pode, né, ter chegado nesse ponto de ele não valer nada? Tá? Ué, vai ver que o presidente tava tentando anexar o Canadá, pô, que nem o outro tá querendo agora também. Pois é, mas aí... Paralelos, né? Vai ver que... Pô, e detalhe, se vocês lembram no final, pra onde aquela agente dele queria levar ele pro exílio, né? Ela fala, ela quer levar ele pra Groenlândia. É Groenlândia ou Antártica? Agora eu fiquei... É Groenlândia e Alasca. Alasca, isso. Groenlândia e Alasca. Olha aí a Groenlândia aí. Temos Groenlândia e Canadá. Olha esse filme aí, profético. De primeiro momento eu achei aquilo meio cômico, mas depois se você parar pra pensar, que pra mim eu chamo de momento negacionista. Que eles chegam numa cidade e tá tudo normal. As lojas estão abertas, exato, as pessoas estão andando. Preferimos não fazer parte. Exatamente, preferimos não fazer parte disso. E aí, antes de cortar a cena, a câmera sobe um pouquinho e em cima do telhado você vê dois caras com fuzil. Aquilo ali, eu não sei se vocês associaram isso, mas eu associei na hora, na época da pandemia que a gente estava vivendo, as pessoas que não usavam máscara. Pra mim era isso. Pra mim foi muito uma crítica a isso. Só que de uma outra forma. Eu não lembro de onde os jornalistas saem pra ir pra Washington. Vocês lembram de onde eles estão? Nova York. Cara, a gente Nova York. Então pra lá, pois é, porque assim, as forças, o WF, né, Western Forces, que é Califórnia e Texas, eles são no sudoeste dos Estados Unidos. É lá no cantão. Parece que a Flórida também já tinha aderido à causa. Aí já é mais perto. E tinha alguns estados também que
porque ele não define exatamente, mas fica claro que a Califórnia e o Texas são a origem, né? Que são, inclusive, aquela bandeira americana com duas estrelas, né? Tem uma, inclusive, aproveitando o gancho aí que você falou da cidade, né? Dessa cena da cidade, eu acho interessante, tem um diálogo no final, antes de mostrar esses dois caras que estavam ali em cima do telhado, a diferença na percepção das coisas, né? Ali fala assim: isso aqui é tudo que eu tinha esquecido. E aí o Sam diz: não, isso aqui é tudo que eu me lembrava, né? Ou seja, a paz, a tranquilidade, as coisas. Então a diferença na percepção deles é muito legal isso. Como que eles enxergam aquele, vamos dizer assim, aquele é um modo de vida americano, né? Cidade tranquila, as coisas funcionando e tal. E quebra, né? A quebrada é quando a câmera busca os dois caras que estão com o fuzil ali em cima, né, tipo que meio protegendo aquela situação, né? Sim. Eu acho, cara, que a Kristen Dunst, ela encaixou muito bem nesse papel aqui. Porque ela, desde que ela fez o Ataque dos Cães, eu acho, que foi o filme que ela concorreu ao Oscar, né? Ela deu uma declaração falando que só chamaram ela pra fazer aquele mesmo papel, sabe? Toda hora chamava ela pra fazer uma mãe triste. E ela disse que esse filme aqui foi um filme que destoou, né? Que foi diferente desse papel pra ela. E eu acho que ela encaixou muito bem, que ela consegue te passar essa tristeza, cara, sabe? Exato, mano. Ela tem um olhar curioso falar isso, porque ela, de uma certa forma, acaba sendo uma mãe triste. Porque, assim, ela acaba protegendo a personagem da Cailee Spain. Uma coisa que eu acho legal nesse filme é o seguinte: a gente tem muito bem definido os quatro protagonistas, os 4 personagens. A gente tem um velho guarda que tá cansado, o cara não aguenta mais aquilo, mas mesmo assim ele tá lá naquela aventura, ele tem até uma aura de certa positividade em querer ver as coisas por um outro ângulo e tal, mas você vê que o cara tá cansado e o cara não vai aguentar a pressão, pelo menos é o que todo mundo acha, e no final acaba que ele é quem salva, né, a galera, né, ele salva todo mundo. Que salva todo mundo. A gente tem a Cailee Spain, que eu acho que essa menina vai ser uma atriz que pode dar muito o que falar. Eu vi 2 filmes dela só. Eu vi o Alien e eu vi esse. E ela faz aquela coisa do novato que tá cheio de gás e quer fazer e tal, não sei o quê. A gente tem o Wagner Moura, que, enfim, esse cara é sempre ótimo em tudo que ele faz, que ele é o cara, é viciado em ação. Viciado em adrenalina, né? Viciado em adrenalina. Ô, Efraim, você falou dele que ele é viciado em ação. Tem uma cena desse filme que eu sempre dou risada quando eu assisto, que é naquele momento em que eles estão embaixo de um lugar assim, e tem uns militares atirando nos outros caras que estão distantes, e aí ele tá segurando a personagem daquele Spain pra ela tirar mais fotos, e a câmera passa pela cara dele, ele tá dando um sorriso. Ele tá rindo. Porra, é isso aí, não sei o que. Essa porra que me dá tesão. Ele é isso. Ele que incentiva a galera a ir pra lá, né? Ele fala, pô, vamos lá antes de ir, que eu quero ver aquilo. E aí a gente tem a Kirsten Dunst, né? Que, porra, pra mim ela tá excelente nesse papel. Quem acha que ela só é Mary Jane, isso aqui, ela quebra isso. Eu acho que ela só é Mary Jane e nunca viu Melancolia do Lars von Trier. Eu não sei se você deve lembrar disso, né? Aquelas cenas onde ela tem aqueles pesadelos acordados, onde ela vê aquelas tudo que ela presenciou e tal, né? O entorno da cena, ele tá todo meio que borrado, né? Ele não tá muito bem focado. Só no centro mesmo é que as coisas acontecem. Sabe quem tinha um filtro que emulava isso muito na câmera? Era o Vini, cara. E eu cheguei a usar esse filtro. E como ele fez umas fotos comigo com esse filtro também. Então, assim, ficava tudo meio desfocado na lateral, em cima, embaixo. E aí parece assim, é uma coisa que você coloca, né, o centro da atenção exatamente no que está acontecendo e o entorno meio que fica sem importância, né? E aí eu lembrei pra caramba desse filtro, da gente usando isso lá. Não sei se você lembra disso lá na faculdade, quando a gente... Eu lembro. Lembra eu acho que tem filtro? Eu acho que tem uma lente. Eu posso estar enganado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Não. Tem uma lente chamada Baby Lens. Faz isso também. Mas o dele não era essa lente, não. A dele era um filtro que você rosqueava na boca da lente, né? Ali. E aí, conforme você colocava aquilo ali, você dava uma rotação e você conseguia esse efeito. Eu achei, lembrei disso na hora, cara. Na hora que eu vi essas cenas, eu falei, caramba, cara, lembrando da gente usando isso aí lá na faculdade. Aí, de novo, voltando pra cinematografia, que eu acho maravilhosa, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante nas cenas de conflito, tá rolando conflito, tá rolando tiroteio, aquela coisa toda. Tem momentos em que quando o personagem ele vai fotografar, você escuta o som do clique, todo aquele barulho de tiro e porrada comendo, fica abafado e é só o momento sendo registrado. Cara, eu achei isso. Eles cortam pro frame, né? Interessante como que até é engraçado porque as fotos que ali tira são coloridas, né?
que ela é uma mais antiga, vamos dizer assim, né? Ela é mais veterana, e a outra ainda trabalha com preto e branco, ainda tem aquela coisa toda de... trabalha com filme. A câmera dela é de filme, né? Ela tem que ainda emular as coisas, ela comprou um kit de revelação e tal. E isso vai ser uma coisa muito interessante, porque eu vejo que tem uma cena assim, vamos dizer assim, da mudança de postura, porque ali sempre falava, né? A gente não tem que pensar, não tem que questionar, nós temos que registrar. Ela fala isso até depois daquela cena do posto de gasolina. Inclusive, a outra fala para ela assim: você me fotografaria se eu fosse baleada, né? Isso vai valer pro final, né? No final vai valer. Mas eu acho que essa mudança de postura é bem interessante, até a escolha do digital e do analógico, que quando ela fotografa o Sammy morto, né? Assim, com a cabeça encostada na porta do carro, ele já estava morto, e ela vai e deleta a foto. Ela apaga a foto, eu ia falar isso agora. Ela apaga a foto, porque ela, tipo assim, cara, pra mim isso é o limite, entendeu? Eu cheguei no meu limite, Sim. Eu não consigo mais ir além disso. Eu fotografei o meu amigo morto, entendeu? O cara ali, baleado, e ele que salvou a gente, né, cara? O nível de culpa que ela tinha ali, e ela fotografou, e ela vai e deleta aquilo ali. Se ela estivesse fotografando em analógico, a gente não conseguiria ver essa cena, né? Não conseguiria ver essa ideia que teve. Sim. Curioso que no final ocorre uma coisa muito que eu achei muito interessante, porque aquele Spenny, como você falou, ela pergunta pra personagem da Kirsten Dunst, ela fala: cara, se eu for baleado, se eu morrer, você vai registrar? Aí a Kirsten Dunst vira e fala: o que você acha? E no final, é a Kirsten Dunst que salva a menina cai no chão e ela fica de cima. Eu achei meio forçada essa cena, porque, tipo assim, ela poderia muito bem empurrar e sair correndo junto, mas não. Cara, eu ia falar sobre essa cena, eu acho que essa cena rolou meio que um suicídio, cara. Entendeu? Porque, assim, é o que você falou, ela podia empurrar e ir pro chão junto com ela, não aconteceria nada. Mas ela empurrou e ficou em pé. E ela sabia que os caras estavam atirando. Então, assim, é claro, né? Deu toda a câmera pegando ela de baixo para cima, né? Aquela sequência de fotos, ela sendo baleada e caindo e tal. Mas, assim, eu acho que ele rolou meio que um suicídio. Tipo assim, ela já não aguentava mais aquilo, ela, tipo, se entregou. Né? Tava chorando o tempo todo, né, cara, naquela cena ali, né? Não era o fim, mas já não era o fim. Eu acho que vem muita licença poética também na parada, sabe? Sim, claro. Tem que ter, eu acho que ela precisava de ter esse desfecho. Ela precisava de chegar nesse ponto, sabe? Eu acho que o Alex Garland, ele é um diretor muito, muito bom. E eu acho que ele consegue, de uma forma muito inteligente, explorar as reações humanas dentro dos filmes dele, sabe? Isso é uma parada que tá presente em todos os filmes. Lá no Ex Machina ele vai mostrar a reação do humano com a máquina. No outro filme lá, o Aniquilação, que esse eu infelizmente não vi, mas eu vi que se trata de uma invasão alienígena, né? Então ele vai procurar o espectro humano nisso. E aqui ele tem essa parada mesmo, sabe, cara? Tipo, da humanidade da pessoa ver uma pessoa morrendo ali praticamente, né? Igual o Eugênio falou, tem a cena desses flashbacks que ela vê, dela vendo o cara sendo queimado na frente dela ali, e ela tá registrando aquilo, né? Ela fala em algum momento, né? Nós só registramos para que as outras pessoas tirem as suas conclusões, alguma coisa assim. Eu não lembro ao certo qual é o diálogo. Ela fala que ela registra, mas ela não questiona, né? Exato, porque, assim, isso. Quando você começa a questionar aquilo ali, né? Você vai pirar, não tem jeito, né, cara? Sim, porque você passa por aquela... o Efraim me fez um questionamento no início da gravação sobre aquela situação no Haiti. Cara, assim, a gente via lá muitas coisas que, se você começasse a questionar, você ia ficar louco. Só para citar um exemplo, senão a gente vai sair um pouco do propósito. Mas, assim, você via muitos corpos abandonados na rua, porque não tinha remoção. As pessoas morriam, seja por confronto armado, ou até mesmo de doença, de fome, ficava jogado na rua. E não tinha quem recolhesse o corpo, entendeu? Muitas vezes nem eu queimava, era um negócio muito louco isso, né? Eu fotografei algumas coisas assim, mas eu fiquei até meio, quando eu trouxe essas fotos, eu fiquei meio assim de mostrar isso até para outras pessoas, que assim, cara, isso é demais, entendeu? E eu acho que para fotojornalistas, né, que precisam fazer o que precisam fazer, eu não sei se esse seria o termo, mas uma certa dessensibilização, sabe? Eu não sei se frieza, né? Não, mas essa é a personagem da Lee, essa é a Lee. Exato. Você vê que é uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo com ela, né? Você vê que, tipo, ela já é uma pessoa que é praticamente uma fotógrafa, assim, né, com renome. Ela é uma pessoa que a menina fala, pô, você é uma das minhas heroínas, sabe?
sabia a história dela toda, né? E eu acho muito legal você ver o paralelo entre as duas, né? A Jessie e a personagem da Kristen Dunst, que ela já tem uma personagem que pra ela aquilo ali é normal, é uma coisa que já acontece porque ela já tem muito costume de fazer aquilo, mas pra Jessie, quando ela vê, tem o primeiro contato ali com aquela tortura lá no posto, ela fica em choque. Só que tu vê como a Kristen Dunst, ela sabe desenrolar, sabe? Ela chega e fala, ô, fica lá do lado dos corpos pra gente tirar uma foto, sabe? Ela dá até uma quebrada no cara, sabe? O cara fica assim, opa, como assim, mano? Eu não quero tirar uma foto, sabe? É quase como se todos os quatro, fossem um personagem só, em diferentes etapas da vida na hora de fazer o ofício. Sim, perfeito. Ele aguarda, o Semi, eu tenho a impressão de que ele é o quarto estágio, vamos botar assim, é o estágio final. E parece que ele passou por tudo aquilo que os outros já passaram. Eu faço um pouquinho desse paralelo. Ele é o lado cinza da força, né? Ele passou pelo lado da luz, passou pelo lado... Eu queria voltar aí num assunto que a gente tocou mais cedo aí, até o Eugênio falou que isso aí deve ter sido um filme muito bom de ver no cinema, e cara, de fato, eu assisti em 2 cinemas diferentes, e nas 2 vezes eu tive essa experiência da imersão. O tiro nesse filme, quando tem um tiro, quando tem uma explosão, cara, é muito bem aproveitado. Eu diria que até aquela cena do sniper e a cena final, que é uma baita guerra, são as cenas que você mais sente esse lance do som, que é onde tem muito som e muito alto. A cena do sniper em específico, porque ela é uma cena silenciosa e que do nada tem um pá, então te dá um susto aquilo ali. O primeiro tiro que o sniper acerta no carro deles, cara, eu pulei nas 2 vezes que eu vi, porque, pô, é muito forte. Tu realmente se sente numa guerra no final. O Moviola vai me zoar, mas eu lembrei de Fogo Contra Fogo, cara. Porque quando eu penso em tiroteio, eu penso... Por que eu te zoar? Por que eu te zoar? Porque da última vez você me zoou, quando a gente tava falando sobre Rajada de Fogo, que eu falei que a cena de tiro lembrava brevemente... Ah, tá, não. Aqui é outra parada, Efraim. Rajada de Fogo que é outra história. Efraim ama Rajada de Fogo. Mas, pô, cara... Fogo Contra Fogo tem a melhor cena de tiroteio da história do cinema. Essa cena de tiroteio... É um fato. Ó, cuidado, porque tem o Tira da Pesada que concorre violentamente aí, né? Vou te falar, essa cena de tiroteio aí que tem no Guerra Civil, eu lembro que aqui no Rio de Janeiro teve as manifestações de 2013 e rolou um encontrão / aula prática pra fotografar esta merda. E aí, meu irmão, era um galerão e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu tava na altura da prefeitura. Eu não sei o nome daquela rua, mas eu tava na rua da prefeitura. Meu irmão, estourou. Eu tava na rua da prefeitura, eu tava de frente pra prefeitura. Estourou, meu irmão, estourou um lance muito louco que as pessoas começaram a correr, porra, e começa e taca coisa pra lá, taca coisa pra cá, e daqui a pouco vem a tropa de choque. E eu me senti que nem no Cidade de Deus. Eu parei, deu aquele 360. E eu lembro que nesse dia eu tava com 2 amigos meus, que é o Lemon e a Elisângela. Um beijo pra vocês se vocês estiverem ouvindo. E, cara, o Lemon é um amigo meu, ele tem 1,90m, eu acho, 1,88m, 1,90m. Ele é grandão. E o moleque, ele já é branco, ele tava branco, com medo, tipo, caralho, fudeu. Ele nem fala palavrão, ele, caralho, fudeu. E não tem como não ver o Lemon, porque ele é alto, né? Eu olhei o Lemon, peguei ele pelo colarinho, vem cá, moleque. Agarrei ele, aí eu tô procurando a Elisângela, agarrei a Elisângela, falei, Elisângela, vamos sair daqui agora. Até foda-se fotografar. Eu peguei os dois, saí do... Daqui a pouco vem, de um lado, vem a galera, né? Enfim, que é a tropa de choque. Do outro lado, tá vindo a galera, né? Com camisa na cabeça, pra não ser identificado e tal. E, meu irmão, a porrada comeu de um jeito que, cara, eu respirei aliviado, porque nesse dia eu achei que eu fosse morrer. E aí a gente andou mais um pouquinho, a gente foi lá pra Lerge e, porra, rolou uma confusão lá também. E do meu lado saiu um cara baleado. Pô, cara, Deus que não quis, cara. Tipo, podia ter sido eu, sabe? O cara tomou um tiro do meu lado e o cara foi levado embora. Então, assim, foi uma confusão. Você tá ali no meio da parada. Claro que não tá na mesma proporção do filme, obviamente, né? Mas é muito difícil você se focar em fazer as coisas quando tem gente do teu lado que você se preocupa e você tem que fotografar e tem gente do teu lado e tu fica assim, porra, cadê o Rafael? Cadê o Lemon? Cadê a Cássia? Cadê a... Sabe? Que eram alunos que estavam ali, né? No dia que a gente tava fazendo a aula prática. E, cara, esse dia eu só não desencarnei porque Deus não quis. Então, assim, cara, realmente, eu meio tenso. Eu não conseguiria. Eu sei que eu não conseguiria. As coisas são tão loucas, cara, assim, numa situação complexa que nem essa do filme. Vou buscar uma experiência do Haiti também. Uma vez a gente teve uma missão que a gente tinha que desalojar uns caras que estavam numa casa, mas não era uma casa, tá? Era uma casa que ocupava um quarteirão, era a casa do ex-presidente. Os caras entraram lá
invadiram a casa do ex-presidente, hastearam a bandeira, disseram que aquele era o quartel-general das forças haitianas e tal, e o governo mandou a gente tirar os caras de lá. Então, assim, cara, era uma ação coordenada que ia entrar um blindado pela frente, iam explodir a porta dos fundos da casa, que já era na rua de trás e não sei o quê. E assim, tudo coordenado, e essa coordenação, cara, saiu do controle, porque o cara que recebeu a ordem de botar a carga explosiva no portão, ele entendeu que já era para acionar, entendeu? E não era para botar a carga e esperar o horário que fosse, né? Porque ia fazer tudo junto. Aí o cara falou, já botou a carga? Não, já acionei. Como assim? Não, vai lá e tira. Não, não dá, porque o pavio é muito curto. Cara, daqui a pouco foi uma loucura. O negócio explodindo, os caras entrando, o blindado entrou de qualquer maneira. Cara, foi muito louco. Foi muito louco, assim, sabe? Aquela coisa que... E sai do controle, entendeu? Mesmo um negócio super planejado sai do controle, né? Imagina uma guerra que nem essa, né? Retratada no filme. E uma única coisa que eu achei que ficou faltando... né? Mas aí também é querer demais, né? Mas é porque hoje nas guerras que a gente tem visto, uma guerra real que é da Ucrânia com a Rússia, né? Cara, ausência de drone, eu não vi drone nessa guerra. E lá nego tá usando drone pra tudo, né? Pra quebrar blindado, pra pegar a pessoa, pra tudo, né? Eu não vi, os caras o roteirista acho que quando escreveu esqueceu dos drones. Cara, outra parada que o Igor falou, né? O Igor e o Eugênio, né? Sobre a grandeza do filme pro cinema, né? Esse é o maior filme da 24 em questão de orçamento, né? Ela teve 50 milhões, enquanto o outro filme deles que tinha sido maior, que é o Beal Tem Medo, tinha 35 milhões. Então foi um investimento muito grande da 24 nesse filme, né? E eu acho que ele, cara, tá impecável nessa questão, as questões técnicas mesmo, igual vocês falaram, o som, eu citei a fotografia que pra mim tá incrível, a edição do filme eu achei muito boa e a direção também é fantástica, né? Então é um filme que ele veio pra ser esse grande filme aí da A24, né, cara? E o que acho que mais traz orgulho pra gente é ver, né, cara, o Wagner Moura lá em um filme grande desse, né? Cara, esse cara é impressionante, irmão. Ele parece que ele não tá atuando, irmão. Parece que aquele cara existe, sabe? Parece que só filmaram o maluco ali em um momento dele. É muito orgânica a atuação dele, sabe? Ele manda muito bem nesse filme. Apesar de que eu acho que a Kristen Dunst toma conta do filme. Acho que o filme é dela, sabe? Então, todo momento, mas ele tá bem pra caramba. Eu acho justamente isso. Eu acho que os dois se complementam muito bem. Tem um momento, vocês até falaram aqui, tem um momento do Wagner Moura, quando ele tá tendo aquela descarga, que ele começa a gritar, que não é no carro, é quando ele já tá do lado de fora, quando eles encontram o acampamento, depois que o Sammy morre. Isso. Eu achei um pouquinho overacting, um pouquinho exagerado, mas eu não tô nem aí, porque eu achei tão legal essa descarga. Sabe o que me lembrou? Me lembrou a Charlize Theron no Furiosa, no Mad Max Estrada pra Fúria. Aquela cena que ela tá de joelho e ela grita, ela bota pra fora e o som fica meio abafado. Cara, eu fiz esse paralelo na hora. Então, o Alex Garland, ele pegou essa cena da Charlize como referência e falou, cara, é isso aqui, vai, faz do teu jeito. E eu gosto muito dele, e eu acho que agora quem tá vivendo esse momento de ter um pouco dos holofotes é a Fernanda Torres, né, que ela tá aí, ela ganhou o Globo de Ouro, né, não sabemos se ela vai concorrer ao Oscar, parece que ela ainda não está concorrendo ao Oscar, eu não sei como é que funciona, então acho que agora esse momento também se volta também pra Fernanda, né, porque é um momento ali histórico pra gente, como brasileiro, né, a gente tá sendo representado por uma outra cara lá fora, então eu acho que é um momento bom pra América Latina em geral, né, pra não norte-americanos, né, poderem aí mostrar o que vieram, né, porque também tem aquela coisa, né, premiação norte-americana, eles olham muito pra eles, né, e tal, então só de saber que um de nós ganhou já é motivo de felicidade pra cacete, entendeu? Então eu só espero que Wagner Moura, Fernanda Torres ou qualquer outro, né, ator, né, a gente tinha até há pouco tempo, o que fez o Xerxes, eu esqueci o nome dele, Rodrigo Santoro. Eu acho esse cara um excelente ator, cara, porra, o cara fazia série, o cara fazia novela, então assim, eu quero mais que a gente tenha, né, desses nossos atores da nossa casa representando a gente lá fora, ou ainda que não seja uma história que represente a gente, que seja um ator ou uma atriz nossa lá dando as caras, então assim, eu gosto demais do Wagner Moura, cara, então tudo que esse cara faz eu bato palma, tá ligado? Não esquecemos de Alice Braga. Isso. Bastante. Sabe uma coisa que eu achei esquisito? Eu não entendi por que fizeram isso. Naquele filme Elysium, o Wagner Moura, ele fala em inglês, né, normalmente, e na dublagem é ele mesmo se dublando.
Em Guerra Civil, não. Em Guerra Civil, no áudio original é ele falando, na dublagem não é ele. Mas isso, cara, mas olha só, aconteceu a mesma coisa no Gato de Botas 2, né? Que ele dubla Ele dubla o vilão, né? No áudio original. O vilão lobo. E não dublou na versão em português. É porque agenda, cara. O cara nem sempre o cara vai poder tá disponível pra fazer uma dublagem. Ou às vezes isso até é uma ordem de cima, né? Às vezes, sei lá, alguém ali de cima, o cliente, fala, não, olha só, eu não quero a voz do Wagner Moura para ele dublar ele mesmo. Me arranja outra pessoa pra dublar ele. Às vezes isso acontece também. No caso do Wagner Moura, com relação ao Gato de Botas, foi por agenda mesmo. Isso aí o próprio declarou, foi agenda. Como Viola, eu não sei se é porque a gente conhece a voz dele, né? No Gato de Botas eu não sinto essa falta. No Guerra Civil eu achei estranhíssimo. É porque no Guerra Civil tu tá vendo, cara. Pô, mas cara, tu vai ver filme dublado? Pelo amor de Deus, Igor, dá licença. Não, eu vi na segunda... Não, calma aí, deixa eu vi os dois. Olha o cara julgando a dublagem brasileira. Que isso, ó, que coisa feia. Não. Que coisa feia. Haters do Moviola, vão no comentário no Instagram dele. A dublagem brasileira é a dublagem do mundo, vai lembrar isso. É a melhor do mundo. Eu vi dublado na segunda vez, porque o cinema aqui próximo de casa, infelizmente, ele só tem dublado. É fogo, né, cara? Baixada é uma merda, né, cara? Baixada não tem um filme legendado. É o ódio que me dá isso. Você falou disso, eu queria lembrar aqui um momento que aconteceu. Eu fiquei surpreendido. No cinema aqui próximo de casa, nunca passou nada legendado. Nunca. Aí teve um dia que eu queria... Não, aqui em Nilópolis já. Aqui em São João, no Grande início Rio, do cinema, não sei se alguém conhece os três Senhor dos Anéis eu vi aqui legendado, os três. Isso é meio que em off. Antigamente tinha um cinema aqui que ele passava mais filmes legendados do que dublado. Aí quando mudou e virou Kinoplex, nunca passou nada legendado. Aí qual cinema? O Shopping Grande Rio. Ah, tá. Eu vi Star Wars, episódio 1, legendado no Grande Rio. Então, eu acho que são exceções e testes. Porque eu queria ver o Wicked, e aí eu vi que tava passando aqui, legendado, num domingo à tarde, 1h30 da tarde. Era uma única sessão legendada do filme. Aí eu falei, pô, eu acho estranho, mas eu vou. Aí, beleza, quando começou os trailers passavam só em áudio, só nas trilhas sonoras. Quando os personagens falavam, a gente não ouvia nada. Aí eu, pô, tomara que isso seja só no trailer. O filme começou. E o filme é um musical. Então, quando os atores cantavam, você não ouvia eles cantando. Só ouvia aquela trilha sonora de fundo, né? O som das orquestras e tudo mais. Cara, na hora, saiu uns 3 malucos da sala, foi lá chamar o cara. Aí o cara veio e reiniciou o filme. E aí, quando ele reiniciou, o filme voltou normal. Eu falei, pô, parece até brincadeira. Quando eles decidem passar eu não entendi o que estava acontecendo. Não entendi isso. Porque eles nunca passam filme legendado. Então não sei se foi erro de projeção, se o áudio era separado. Eu sei que quando eles reiniciaram o filme, não sei se eles usaram um outro arquivo, aí tava tudo normal. Mas a primeira vez, cara, era muito estranho, porque quando eles falavam, você não ouvia. E você só escutava a trilha sonora de fundo. Era como um cinema mudo, sabe? Muito esquisito. Mas aí depois ficou tudo normal. Então, que esse cinema aqui passe mais filmes legendado e sem dar merda. Eu acho que um dos motivos também, né, pra gente também ter muito difundido o filme dublado, é porque filme dublado, ele traz uma abrangência maior. Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar a legenda, às vezes a pessoa não gosta de ver filme legendado. Eu acho que o ato de ter muito filme dublado, e eu sou super a favor da dublagem, porque isso faz com que o filme tenha uma receptividade maior, faz com que pessoas consumam produtos que até então eles não consumiriam, porque a dublagem está se expandindo. A gente até teve esse papo com a dubladora Luísa César, que faz a dubladora da Gwen Stacy, ela até comentou sobre isso. Então, eu não vejo problema em da gente ter, né, salas de cinema em que que a gente tenha produtos dublados. Mas acho legal também, sempre ter aquela parcela que gosta de ver num primeiro momento, gosta de ver o filme no idioma original. Então, eu acho legal ter também, nem que seja uma sessão em um dia, né, num horário específico, a gente também ter ali o idioma original. Porque, por exemplo, o Guerra Civil, eu vi tanto legendado quanto dublado. E realmente eu senti essa diferença na dublagem do Wagner Moura. Não ficou ruim, eu levei um tempinho pra me acostumar. Mas eu sei que não é a voz do Wagner Moura. É porque a gente tá acostumado a associar um dublador X com um ator Y. A gente já viu muito Tropa de Elite, pô. Aí é difícil mesmo tu conseguir associar o cara aqui. Mas esse sentimento de estranheza eu sinto toda vez que eu vejo um filme com atores americanos ou ingleses dublado. Eu sinto essa não é a voz. Né? Você perde muito da atuação, né, do cara. Não, calma. Não, peraí, vamos lá. Tem isso, mas eu só vejo filme legendado, não é porque eu sou, oh meu Deus, ele é o cara que... Não é, cara. É sim. É que nem o Igor falou.
é que nem o Igor falou, você perde a atuação, não é a composição do ator. Fora que, quando você dubla um filme, isso é diminuindo um pouco em animação, tá? Mas ainda assim, na animação também rola. Quando você dubla um filme, você grava em cima. E você perde nuances do efeito sonoro. Às vezes, por exemplo, você capta o diálogo numa externa, só que você grava num ambiente fechado. Como é que você vai emular um ambiente externo dentro de um estúdio? Da separação de fato. Não, de dublagem que eu tô falando. E assim, nessa discussão falaram assim pra mim, mas e aí, vai acabar o trabalho? Eu falei, pelo amor de Deus, não. Primeiro que isso não vai acontecer de forma nenhuma, porque tem streaming, né? A pessoa quando tá em casa vai querer ver lá o seu dublado. Você vai ter muito anime sendo dublado, você vai ter muita coisa sendo dublada. Não vai o mundo perfeito pra mim seria se o filme fosse lançado no cinema, todas as sessões legendados. Esse seria o mundo perfeito pra mim. Isso sou eu, Marcos Moviola. Mas eu entendo que, como vocês falaram, que tem a questão da acessibilidade. Ótimo. O mundo perfeito pra mim, seria se o planeta inteiro falasse português carioca. Aí, meu irmão, tava redondo. Por isso que não tem filme legendado nos Estados Unidos, cara. Fazem remake. Eles têm dinheiro pra isso. Eles têm dinheiro. E por falar como é que eles passam um filme brasileiro lá? Eles botam o áudio original com a legenda? Tá. Não, legendado. Mas, cara... Mano, lá não tem dublador bom, cara. Dublador de profissão nos Estados Unidos. Não, acho que não. Você achar de qualidade. Geralmente eles chamam os atores pra fazer exatamente, dublagem. Os atores de carne e osso, né? Ator de carne e osso. Os atores que fazem filme os atores que fazem filme live action normalmente são chamados para fazer essas dublagens de animações, principalmente essas animações mais. Sim. E quando se fala de animação seriada, aí é uma galera que trabalha já mais, né? É o famoso Star Talent, né? Que virou moda de uns anos pra cá fazer isso no Brasil, quando eles chamam globais pra fazer dublagem. Alguns ficam bons, outros claramente não ficam, né? Não. Então... A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Não, a melhor do mundo. É fantástico. Inclusive, é a melhor, né? Então, assim, porque os dubladores mesmo são fora de série, cara. Os caras que vivem isso, né? Inclusive, eu me lembro muito, uma vez, uma entrevista onde o cara que faz o Wolverine, o Hugh Jackman, encontrou com o dublador dele brasileiro. Lembra dessa... Isaac Badavi. Caramba, e assim, ele ficou impressionado, porque ele viu que o cara tinha... A voz do cara é fantástica, ele conseguia botar no personagem... Você não conseguia ver o Wolverine de outra maneira que não fosse com aquela voz, cara. Verdade. Tanto que eu tive uma dificuldade monstra vendo o filme dublado, o Deadpool agora, porque como trocou a voz do Hugh Jackman, caraca, eu achei muito estranho, porque eu cresci vendo o Hugh Jackman, né, com a voz do Isaac Badavi, pô. É porque tu não via X-Men Evolution. Via sim, óbvio que eu via. Óbvio que eu via Evolution, mas eu falo Hugh Jackman, pô, sabe? Pra mim o Hugh Jackman era o Isaac Badavi, assim como eu não consigo associar mais o nosso querido, como é que é o cara lá que faz o Axel Foley no Ed Murphy. Ed Murphy pra mim, não, Ed Murphy, pô. É, o Mário Jorge, cara, pra mim o Mário Jorge é o Ed Murphy, tá ligado? Quando eu vejo o Ed Murphy falando inglês, eu falo, opa, como assim? Por que a voz dele tá desse jeito, sabe? Porque é uma coisa que eu associei tanto. É uma coisa curiosa também, né, só pra encerrar esse segmento da dublagem, é que o Isaac Badavi, né, o saudoso Isaac Badavi, pra mim, a voz dele só funcionava no Hugh Jackman quando era pra fazer o Wolverine. Wolverine, né? O Wolverine em animações de 92 a 96, se eu não me engano, acho que foi o tempo que durou a animação. Então, ele dublava esse personagem lá, e aí migraram a voz do Badavi pro Hugh Jackman nos filmes. Mas a voz do Badavi pro Hugh Jackman em qualquer outro filme, pra mim, não casa. Pra mim, só casa quando é pra fazer o Wolverine. Porque ele, na verdade, ele dublava o personagem, né, cara? Na verdade, a dublagem dele era o personagem, não era o ator, né? O ator tem várias nuances de voz em outros personagens. Então, assim, acho que ele funcionava por causa do personagem. Perfeito. O Guerra Civil teve uma grande polêmica lá nos Estados Unidos, quando saiu no cinema, porque a galera reclamou pra caramba, porque foi vendido como um filme de guerra, e não é bem um filme de guerra, né? É um filme que, tipo assim, é um filme que se passa numa guerra, mas não é um filme de guerra, tiroteio, aquela coisa, é um filme de ação. Propriamente dito, né? Eu acho que ele é um filme muito mais de desenvolvimento de personagem, igual eu falei, um road movie, né? Que você vai tendo episódios ali e tal, que eu particularmente, cara, de forma nenhuma me incomodou, até porque eu acho que eu já esperava que fosse um filme assim. Quando você olha
esses atores, né? Wagner Moura, Christian Dunst, tu não vai esperar que aquela galera vai pra uma ação desenfreada, né? Vai sair dando porrada na galera. Então, mas lá nos Estados Unidos teve essa parada, ó, venderam o filme de um jeito e o filme é outro. Tem até não sei se vocês estão ligados no marketing, eu achei isso muito maneirinho, né? Todo mundo já viu aqueles soldadinhos verdes, né? Que pequenininhos, mini. Eles fizeram alguns posters colocando os personagens do filme como esses soldadinhos, né? Então, acho que eles foram criando mais esse marketing de um filme de guerra mesmo e realmente o filme não tem essa parada, né? Tô pensando como é que a gente pode classificar o filme, né? Porque assim, pra mim é um filme de drama, é um drama de ação, mas também pode ser um road movie, pode ser uma história sobre edificação de relações humanas. Tem várias coisinhas ali, sacou? A guerra é o pano de fundo, entendeu? Ela tá rolando ali. Mas o lance é a galera interagindo uma com a outra e tendo que sobreviver ao que tá rolando, enquanto que tem que apenas fazer o ofício, mas vai além disso, porque eles criam elos uns com os outros, sabe? Então, cara, eu gostei demais desse filme, é difícil classificar ele. Eu acho que a guerra tá ali só para juntar aqueles personagens, né? E criar toda a trama. Porque em outra situação eles não estariam nunca juntos, né? Então, a guerra é o pano de fundo mesmo, como você falou. Ela não é um filme de guerra, muito pelo contrário, não é um filme de guerra de maneira nenhuma. Tem cenas de guerra, tem cenas de combate bem feitas até, mas ele não é um filme de guerra. Gente, pra encerrar, qual é a nota que vocês dão de 1 a 4 cadeiras pra esse filme? Cara, eu vou dar 3 cadeiras, o equivalente a uma nota 8,5. Eu me senti quase no Mad Max original, né, por conta daquela coisa do início do fim, ou quase um Walking Dead, só que sem zumbis, né? E pra quem curte essa temática de fotojornalismo, um documentário se chama Abaixando a Máquina, vários depoimentos, incluindo do Evandro Teixeira, né, que foi o maior fotojornalista do Brasil, inclusive ele veio a falecer há pouco tempo, tive o prazer de conhecer ele, né, o Eugênio também. E outro filme também que eu deixo aqui como sugestão é o Repórteres de Guerra, que é baseado, se eu não me engano, nos acontecimentos, nos conflitos entre os apoiadores do Nelson Mandela e os opositores, né, que também é um filme que explora essa dinâmica entre fotojornalistas e cobrir eventos. Então, são 2 dicas aí que eu deixo. Então, eu dou aqui 3 cadeiras pra esse filme, que é o equivalente a uma nota 8,5. Eu vou aproveitar que eu vou dar a mesma nota que o Efraim e já vou também dar aqui minhas 3 cadeiras pro filme. Mas é um filmaço, cara. Eu acho que, tranquilamente, um dos melhores filmes aí de 2024, né? E acho que cada vez mais a gente vai vendo uma evolução nos blockbusters do cinema, né? Porque esse filme, ele é um blockbuster, cara. Ele foi um filme, um dos mais vistos no último ano, um dos que mais gerou esse engajamento, né, em redes sociais. Eu vejo que o marketing do filme foi muito bem feito, sabe? Eu acho que eles conseguiram divulgar bem o filme, muita gente foi atrás pra poder ver. E, com certeza é um filme que traz esse orgulho pra gente de ter um brasileiro lá dentro de um blockbuster do cinema, né? E deixa a gente muito empolgado. A A24 já vem fazendo produções de filmes, assim, excelentes, né? Não é de hoje. E o Alex Garland é um excelente diretor, conseguiu fazer mais um excelente filme. Então fica aí pra mim essas 3 cadeiras desse filmaço aí. Eu ia dizer que, pra mim, a A24 é a Pixar dos filmes live action, tá ligado? É a verdade. forma que eles são muito inventivos, assim, nos temas e tal. Não que Guerra Civil seja um filme revolucionário. Revolucionário, como outros filmes que tivemos na A24. Mas é mais um filme desse estúdio que cada dia mais a gente vê a imensa qualidade de quando você coloca a criação na mão dos criadores, a mão dos artistas, tá ligado? Porque eles têm essa filosofia, né? E no Guerra Civil, Alex Garland, mano, é um cara que... Eu vi todos os filmes que ele já lançou dele, e nenhum filme abaixo de 4 cadeiras, pelo menos na minha opinião. Ele vai se aposentar. Por quê? Não sei, ele disse que ele vai parar. Caraca, o Moviola soltou um porquê tão triste agora. Por que ele vai se aposentar? Faz isso comigo, não. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Ex Machina, eu gosto muito da Aniquilação. Man, Faces do Medo, que é um filme de terror que ele dirigiu também, que eu gostei pra cacete. Dredd? Ele roteirizou. Juiz Dredd. Roteiro. O Extermínio também, né? O Extermínio ele autorizou também. Mas E agora tem um próximo, que aí sim, esse sim é um filme de guerra, que ele vai dirigir, que é o Warfare. Sim, vai ser bom. Pra esse ano, eu acho que o orçamento desse filme é maior do que o Guerra Civil, e talvez seja o maior orçamento da A24, já que o Guerra Civil foi o maior orçamento, o Warfare deve ser o maior orçamento, porque ele é filmado em loco, ele foi filmado no Iraque.
Então, assim, espero que seja também um grande filme do Alex Garland. Mas esse Guerra Civil, mano, merece 4 cadeiras. Cara, é um filme sensacional. Mostra os dilemas da profissão de jornalista e fotojornalista. Claro que a protagonista é uma fotojornalista. Vai mais nessa onda. Mas incrível, cara. Eu amo as atuações desse filme. A Cailee Spaeny é uma menina que vai, né, voar daqui a alguns anos, sem dúvida nenhuma. A Kirsten Dunst já está mais do que estabelecida na indústria, né? Talvez até, diria, subestimada, eu acho, um pouco, mas também pra mim é uma grande atriz. Eu vou falar o que de Wagner Moura, né, cara? Preciso falar o que desse sujeito. Então eu acho que é um filme com excelentes atuações, direção sensacional do Alex Garland, um belo de um roteiro, fotografia, como vocês citaram, e também é incrível. Só não sei se vai ser indicada a Oscar, tá? Que teve filmes aí no ano passado. Talvez seja indicado na parte técnica, como mixagem de som, fotografia. Sim. É porque isso, caraca, maluco, eu tava pesquisando sobre o filme, eles tiveram algumas ideias bacanas, assim, pra dar essa sensação de que vocês estão falando aí, dos tiros mais altos e tal. Parece que eles não usaram o festim, tem uns festins que são mais lights, né? Mas eles usaram muito prático, pra poder captar em loco. Por isso que tem esse som seco. Muito do que o Efraim citou Fogo Contra Fogo. Muito do que o Michael Mann fez no Fogo Contra Fogo, né? De captar o som no local, assim, pra dar mais realismo. É sensacional. Eu adorei esse filme. É um dos melhores de 2024 pra mim, por isso eu dou 4 cadeiras. Aí o Efra falou que o Alex Garland vai aposentar. Ele só vai aposentar como diretor, mas disse que vai continuar escrevendo roteiro. É porque é a base dele, né? Escrever é a base dele, né? E eu acho isso maneiro, porque ele vai, pelo menos... É triste, mas maneiro, porque o cara vai voltar para suas origens, né? Então, mas eu queria ver ele dirigindo mais coisas. Cara, eu vou puxar aqui também 4 cadeiras pro Guerra Civil. E só fazendo um paralelo aqui, é o seguinte, que eu penso em Guerra Civil e automaticamente eu me lembro de 2 obras, uma que eu tive a oportunidade de presenciar mais recentemente e uma que foi de 2024. The Last of Us não é sobre zumbis. Ainda Estou Aqui não é bem sobre a ditadura militar. E Guerra Civil não é sobre a guerra. Todas essas 3 que eu citei falam da mesma coisa. Os efeitos que aquela situação causou nas pessoas. Então, não tem como, pra mim, eu não dar 4 cadeiras pra esse filme. Eu acho que tudo nele se encaixa com perfeição. Em específico, a atuação dos 3 ali. Claro que o ator do Cine tá bem também, mas pra mim, o Wagner Moura, a Kirsten Dunst e a Cailee Spaeny são os pilares que este filme precisa. E a mixagem de som, como eu falei aqui, eu vou ficar muito feliz se eu ver isso sendo representado aí nas premiações como o Oscar. O barulho do tiro desse filme é um dos mais reais que eu já ouvi no cinema. Eu acho isso muito bom. E a direção de fotografia também é muito boa. E as situações, né, gente? O filme te fazer sentir o medo que aquele personagem tá sentindo numa determinada cena. Isso é muito bom. E eu espero que o próximo filme do Alex Garland, o Warfare, ele também transmite esse sentimento de medo que a gente tem em Guerra Civil, apesar desse filme ser mais sobre a guerra em si. Então é isso, Guerra Civil pra mim é 4 cadeiras. Foi um dos melhores filmes que eu vi no ano passado, tá lá no meu top 5. E é isso. Bom, chegou a minha vez, né? Então, assim, eu vou concordar também com as 4 cadeiras. Gostei do filme demais. Tudo que foi falado até agora, som, com relação à história. Agora, tinha 2 coisas que eu queria comentar ainda, que eu acho que não sei se a gente chegou a comentar. Primeiro foi a atuação do marido da Kirsten Dunst, que fez uma cena pequena, mas foi fora de série, inclusive. Eu ouvi dizer que ele nem estava escalado originalmente, aí o ator que ia fazer aquela cena não pôde, ele entrou de última hora, e o cara deu um show naquela cena. E a última coisa, aí é mais rememorando aí os tempos que trabalhava com o Efraim no laboratório, a cena final, que é aquela foto que ela começa toda branca e ela vai ganhando, né, os contornos, vai escurecendo, vai ganhando o contraste, né? É exatamente o que acontece quando a gente joga o papel fotográfico no revelador, né, Efraim? Então, assim, eu acho que aquilo ali foi muito bacana, porque quem fez a foto foi a personagem da Jéssica, que fotografava com filme, né? E aí você vê aquela coisa da revelação mesmo, a foto indo aos poucos, ela se revelando pra gente, né? Então aquilo ali pra mim foi muito bacana, esse desfecho. Eu dou 4 cadeiras pro filme também.
Esse foi o nosso papo sobre Guerra Civil, um filmaço. Quem não viu, veja, atualmente está no streaming da Max. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, alguma produção envolvendo aí uma temática parecida com de Guerra Civil, manda um e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral. Você já conhece nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, ativa o sininho, compartilha essa gravação aqui com seu amigo, manda uma DM pra gente, nós estamos também no Spotify, Deezer e outros agregadores, então vai lá, dá as 5 estrelinhas, porque isso é muito importante pra gente, porque é um termômetro de que a gente tá fazendo uma parada certa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Queria deixar registrado aqui uma parada, só pro consenso de todo mundo aqui. Wagner Moura maior que Pedro Pascal. Inclusive, ele me lembra tanto o Joel, que eu acho que o diretor teve esse mesmo pensamento. O nome dele no filme é Joel. Joel. Tem uma parte que é muito The Last of Us, que é aquela parte lá que eles estão no avião abandonado, e aí começa a tocar uma guitarrinha plugada na caixa, tá ligado? Plugada no Marshall. Eu falei, caraca, mano. Ele daria também pra fazer o Joel, hein? Na série The Last of Us. Vocês escolheram o Pedro Pascal, ele seria um Senhor Fantástico melhor. Eu quero Wagner Moura de Wolverine no multiverso. Acabou. Olha! Eu achei que faltou ele falar algum momento. Faltou. Tira essa bandoleira. Você não é caveira. Faltou falar com a menina. Tira a bandoleira.